todas e todos. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa, na figura do nosso querido diretor, professor Carlos Edson do Rego Monteiro, que, bom, agora ele já falou, né? Conheci em março de 1987, quando ingressamos aqui como estudantes do primeiro período da Faculdade de Direito, assim como vários de vocês aqui hoje. Quero saudar o nosso diretor de centro, professor Renato Veloso. Como ele lembrou, fomos companheiros de direção, né? Ele diretor da Faculdade de Serviço Social e eu diretor da Faculdade de Direito, naquela época difícil, que a UERJ manteve-se fechada por 6 meses, por problemas parecidos com o que a gente vai abordar agora e que infelizmente estamos vivendo mais uma vez. Saudar todos os meus companheiros de cátedra, os professores que aqui representam os nossos departamentos, professora Márcia Michele, professor Carlos Afonso, professor Carlos Nelson, professor Cleison, professor Cristiano Fragoso, cumprimentar todos os técnicos administrativos aqui representados pelo nosso companheiro aqui, nossos estudantes também, as representações do CALC, do DCE, cumprimentar também meus companheiros de gestão na reitoria, professor Lincoln, que foi vice-reitor e pró-reitor de graduação, professor Bruno Sobral, que foi diretor de planejamento e orçamento, professor Domênico Mandalino, que foi assessor-chefe, nossa querida Cláudia, que foi superintendente de gestão de pessoas, cumprimentar também nosso ex-diretor, professor Madureira, e aí eu vou confessar a vocês que é a segunda vez que ocupo esta tribuna dando aula magna. A primeira foi há 18 anos atrás, quando eu ingressei como professor da UERJ, eu era substituto, ingressei como professor efetivo, na gestão do professor Madureira, e ele me convidou para dar a aula magna. E naquela época a tradição era chamar os professores recém-ingressos por concurso. E a gente está entrando, acaba de entrar no concurso, a gente dá aquela aula de erudição, como se ainda estivesse no concurso, e mal sabia eu que os destinatários eram os alunos do primeiro período da Faculdade de Direito, mas acho que deu tudo certo, né, Bruno? E agora a tradição é outra, né? A tradição é chamar os professores titulares. Eu passei a ser titular em dezembro do ano passado, a minha primeira palestra aqui na Faculdade de Direito, depois de ser titular. Então, é uma alegria muito grande voltar aqui 18 anos depois de tanta história, depois de ter sido chefe de departamento, coordenador do programa de pós-graduação, diretor da Faculdade de Direito e reitor da universidade. Volto aqui para traduzir esse tema para vocês, que é central nos nossos problemas. Eu dividi um pouco, não só do que eu estudei, mas do que eu vivenciei nos vários papéis que eu representei aqui na universidade, desde estudante do curso de graduação até reitor da universidade. Eu fui o primeiro e até agora único aluno da Faculdade de Direito a me tornar reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o que me dá o maior orgulho de ter escrito um pedacinho da história dessa universidade. E nesse período que a gente esteve à frente da universidade, a nossa preocupação foi no sentido de inverter prioridades, no sentido de fazer aquilo, o contrário daquilo que a gente vai falar aqui hoje. Tá? Nós fizemos uma gestão que não se adequa em nada ao neoliberalismo. Estatizamos o hospital privado e entregamos ao SUS, estatizamos universidade privada e entregamos
à UERJ, criamos o maior programa de assistência estudantil da América Latina, que duplicando as receitas de assistência estudantil. Ampliamos a UERJ para Cabo Frio, para Campo Grande, incorporando o ESO. Fomos para Vaz Lobo, adquirimos um imóvel lá em Vaz Lobo, adquirimos um imóvel para o CAP UERJ, que estava muito mal instalado, em condições bastante difíceis. Enfim, o que nós fizemos não tem nada a ver com as finanças públicas no neoliberalismo. Buscamos os outros caminhos, como diz a segunda parte do título da nossa aula magna. E quero fazer essa aula magna de uma forma muito informal, para que todos possam compreender os dilemas que estamos diante nesse momento. A gente ouve dizer que não há dinheiro para a educação, que a universidade é cara, que não há como pagar o reajuste dos professores e dos técnicos, que não há como manter as bolsas de permanência estudantil, não há como manter os hospitais, as creches, não há como reajustar o salário do servidor público, as pensões e aposentadorias de aposentados e pensionistas. Não há como reproduzir no século XXI aquele estado social que nós vivenciamos na segunda metade do século XX. Mas o mundo nunca foi tão rico. O Brasil nunca produziu tanta riqueza. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que não há dinheiro para a saúde, para a educação, e no passado havia? Será que estamos mais pobres hoje do que naquela época? Muito ao contrário. Então, para chegar ao ponto que estamos hoje, para entender por que não há dinheiro para a educação, por que nós estamos vivenciando uma greve hoje, mais uma greve na história da UERJ, a gente tem que entender que tudo isso foi um projeto articulado por décadas, que começou a ser implementado não só no Brasil, mas em todo o mundo ocidental, no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando chegou finalmente ao poder o neoliberalismo. E o que a gente chama de neoliberalismo? Qual é a diferença do neoliberalismo para o liberalismo clássico de Adam Smith, de David Ricardo, que pavimentou a história do capitalismo até os anos 70 do século XX? Bom, eu considero que esse prefixo neo tem uma importância fundamental que diferencia o neoliberalismo do liberalismo que a gente estava acostumado a conviver, que é a questão do eu no lugar do nós. O que caracteriza o neoliberalismo e o que diferencia do liberalismo clássico é um individualismo acentrado que não existia na obra dos economistas liberais clássicos. Embora o liberalismo tenha sempre se caracterizado pela abstenção estatal, o Estado liberal é aquele Estado pequeno, é aquele Estado que cuida das funções clássicas de diplomacia, cuidar das fronteiras, e pouco se preocupa com a vida da sociedade. É o Estado que protegia o indivíduo enquanto proprietário. Mas a perspectiva dos autores liberais sempre foi de constituir uma sociedade melhor para todos, ainda que eles partissem de premissas com as quais eu não concordo.
Quais são as premissas? De que a abstenção estatal, preservando a liberdade individual, seria melhor para todos. O século XX superou essa visão, estabelecendo uma atuação ativa do Estado na vida social. E aí a gente não vai ter tempo de entender por que isso aconteceu e por que isso entrou em refluxo, mas, resumindo muito, nós podemos simplificar dizendo que o Estado Social foi uma demanda que se associa ao crescimento do sufrágio universal. A partir do momento que os trabalhadores começaram a se tornar eleitores, que os partidos operários começaram a conquistar assentos no parlamento, leis sociais começaram a ser aprovadas. Na mesma esteira, vivenciamos a doutrina social da Igreja, que passou a defender uma sociedade que pudesse ser mais justa e fraterna para todos, a partir do pontificado de Leão XIII, né, que propôs que a sociedade se tornasse mais justa em relação à propriedade, em relação à distribuição dos bens sociais. E também, por que não dizer, nós vivenciamos a ascensão do Estado Social no final do século XIX, mas o seu apogeu se deu após a Segunda Guerra Mundial. E não há dúvida de que o grande fomento às políticas públicas do Estado Social foi o medo da Revolução. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo era dividido em dois polos, vencedores do nazifascismo, de um lado, os Estados Unidos e seus aliados, de outro lado, a União Soviética e seus aliados. Então, o Estado Social, implementado nos Estados capitalistas e não nos Estados socialistas, não deixou de ser uma medida para desmontar o rebuliço revolucionário, para atender a demandas sociais dos trabalhadores e, de certa forma, desestimular os processos revolucionários. E a ideia, a força do Estado Social foi a coesão social. É muito interessante perceber que países que fizeram esforço nacional para expulsar o inimigo externo, o inimigo nazifascista, criaram mecanismos de colaboração social, de pactos sociais entre a burguesia nacional e o proletariado. Nós temos, a partir do final da Segunda Guerra, o chamado consenso de Bretton Woods, que vai estabelecer todos os parâmetros da economia mundial na segunda metade do século XX. E é justamente o que a gente chama de 30 anos de ouro do Estado Social, que se caracterizaram pelo crescimento econômico e pela redução das desigualdades. E a história do século XX nos revela que não há mecanismo de redução das desigualdades sociais que não seja política pública implementada pelo Estado. Repito, não existe mecanismo de combate à desigualdade social que não seja implementada pelo Estado. Historicamente, não há. Porque o modo de produção capitalista é necessariamente excludente. Por quê? Porque o capitalista visa o lucro. Tá? Enquanto o Estado vai promover políticas de horizontalidade, tá? De reduzir os efeitos da acumulação de capital que o mercado promove. Então, não acreditem em qualquer ideia que diga que o mercado vai resolver as desigualdades. Não vai. O mercado aprofunda as desigualdades. Então, todo o histórico do século XX não passa pelo abrandamento das leis de mercado. Passa, sim,
pela implementação de políticas públicas que compensaram as desigualdades estabelecidas pelas leis de mercado. É claro que em alguns países, especialmente do Oriente, do Extremo Oriente, do Oriente Médio, o modo de produção capitalista não promoveu tantas desigualdades quanto no Ocidente. Agora, mesmo no Ocidente, nós temos graus de desigualdade diferentes. Por exemplo, a Escandinávia sempre foi um exemplo de sucesso do estado do bem-estar social. Por quê? Porque levaram mais a sério as políticas públicas de combate à desigualdade. Levaram a sério o chamado estado do bem-estar social. Tá? Na Europa, tirando a Escandinávia, né? Na Europa, tivemos também um estado social mais robusto do que, por exemplo, nos Estados Unidos, do que, por exemplo, na América Latina. A América Latina só conhece o auge do estado social com o final das ditaduras militares, no final dos anos 80. Tá? No Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, um pouco depois. Então, o nosso continente, ele reencontra a democracia no momento em que o neoliberalismo já estava em plena ascensão no mundo mais desenvolvido. Então, o que vai caracterizar esse neoliberalismo? Que assume o poder com as eleições de Margaret Thatcher, em 1979, no Reino Unido, e de Ronald Reagan, em 1981, nos Estados Unidos. A Margaret Thatcher tem uma frase que eu considero emblemática. Ela dizia que não existe sociedade, só existe o indivíduo. O indivíduo é quem sustenta o Estado com seus impostos. Margaret Thatcher inventou isso? Não. Margaret Thatcher popularizou isso. Quem inventou isso foram os autores neoliberais, especialmente Hayek. Hayek tem passagens que parece que foram bem assimiladas por Margaret Thatcher ao estabelecer essa dicotomia entre o eu e a sociedade. Então, na minha opinião, o que caracteriza o neoliberalismo e o que o diferencia do liberalismo clássico é a ausência de um projeto coletivo. É a exacerbação do eu como medida que cuida dos interesses de cada pessoa. E que características esse neoliberalismo apresentou? Bom, eu costumo dividir o neoliberalismo do poder em 3 fases. Existe uma pré-história do neoliberalismo que foi no Chile de Pinochet. E aí foi fácil. Né? A garotada da escola de Chicago foi toda para lá. Né? Os alunos de Milton Friedman foram todos para lá. Inclusive um brasileirinho na época, que depois veio a ser ministro da Economia no governo Bolsonaro, que chama-se Paulo Guedes. Paulo Guedes foi um dos jovens Chicago Boys que foram para o Chile fazer um ensaio geral do neoliberalismo. Mas, numa ditadura sanguinária como a de Pinochet, foi fácil esgarçar o Estado social. Até hoje o Chile sofre com a ausência do sistema previdenciário, do sistema de saúde pública, fruto desse neoliberalismo agressivo que foi implementado pelos Chicago Boys no Chile de Pinochet. Mas no mundo supostamente democrático, nós tivemos justamente como marco inicial do neoliberalismo as eleições de Thatcher e Reagan, estabelecendo o que eu chamo de primeira fase do neoliberalismo no poder, que foi a fase doutrinária. Por que eu chamo de fase doutrinária? O pessoal do direito entende melhor o que eu estou falando, quando falo de doutrina, né? Porque, como o Estado social ainda era muito forte,
nos anos 80, as instituições do Estado Social ainda eram bastante consolidadas, os sindicatos, os partidos operários. Reagan e Thatcher conseguiram avançar muito na retórica, mas não implementaram grandes alterações institucionais que fragilizassem o Estado Social. Talvez a exceção principal, ou a grande modificação que Reagan conseguiu estabelecer, foi a progressividade tributária. Foi o imposto de renda norte-americano que teve suas alíquotas derrubadas pelas políticas de Ronald Reagan. Mas a gente vai falar de progressividade tributária daqui a pouco. Nos anos 90, começa o que a gente chama de segunda fase do neoliberalismo no poder. Eu chamo de fase democrática, entre aspas. Por quê? Porque foi implementada em nome dos direitos humanos, em nome da democracia, com o charme de Bill Clinton e seu saxofone, com as tiradas engraçadíssimas de Tony Blair no Reino Unido. Quer dizer, então foram os democratas nos Estados Unidos e os trabalhistas do Reino Unido que levaram o neoliberalismo a um patamar de universalização. Naquele momento se dizia que a história tinha acabado com o triunfo da democracia liberal e do neoliberalismo, exportando a democracia e o neoliberalismo para todo mundo. Até que 2 aviões atingem as Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001 e a fase democrática vai para o vinagre, porque nesse momento começa a terceira fase, que eu chamo de fase autoritária. A gente falava que estávamos exportando a democracia e o neoliberalismo para todo mundo, mas o efeito bumerangue dessa imposição forçada do neoliberalismo e da democracia liberal criou efeitos contrários aos seus próprios inventores. Essa introdução da democracia forceps em países que não tinham nenhuma cultura democrática foi absolutamente desastrosa, como no Afeganistão, como em países do Oriente Médio. Então, essa reação do fundamentalismo islâmico contra as políticas norte-americanas desagou nessa terceira fase do neoliberalismo, o que eu marcaria com ato patriótico de Bush filho, o George W. Bush, que é o segundo presidente da família Bush, que esse ato patriótico, que depois veio a ser declarado inconstitucional pela Suprema Corte, ele vai flexibilizar uma série de garantias individuais históricas que a democracia norte-americana consolidou. E aí nós começamos a ver a difusão do populismo de extrema-direita por todos os lugares do mundo. Aqui tivemos uma experiência tupiniquim, com o governo Bolsonaro. Tivemos domingo agora o fim da experiência húngara, não que tenha ali ganho um sujeito muito progressista, mas pôs-se fim ao regime de extrema-direita da Hungria, e essa vai ser uma luta constante. Por outro lado, tivemos a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos, a maior encarnação da fase autoritária do neoliberalismo. Os Estados Unidos nunca foram tão claros com os outros países do mundo. O Obama chegava aqui cheio de charme, dizia que amava o Brasil, que o Lula era o cara, não sei o quê, mas por trás dos panos estavam grampeando a Petrobras e montando a Lava Jato, que desestruturou os setores da economia brasileira que mais concorriam no mercado internacional. Mas, na verdade, essa terceira fase do neoliberalismo
se caracteriza pelo fim daquela aliança entre democracia liberal e neoliberalismo. Por quê? Porque o sufrágio universal parece não dar mais as respostas que o neoliberalismo precisa. Porque a partir da crise de 2008, que muitos autores apressadamente apontaram como o fim do neoliberalismo, as políticas sociais começaram a ser atacadas vigorosamente. Explico. Por que alguns acreditaram no fim do neoliberalismo em 2008? Porque o Estado Nacional voltou com toda a força. Voltou salvando o capitalismo. Voltou salvando a quebradeira que se daria com o sistema financeiro mundial. Então alguns se apressaram e disseram, olha, o neoliberalismo acabou, porque agora o Estado Nacional está de volta. Só que quem pagou a conta foram as políticas sociais. Para pagar a conta dessa expansão monetária que foi implementada para salvar os bancos, várias reformas trabalhistas e previdenciárias ao longo do mundo foram aprovadas. E chegaram aqui no Brasil, no governo Michel Temer, que implementou a reforma trabalhista e logo depois no governo Bolsonaro a reforma previdenciária. Então, esse neoliberalismo, que hoje não parece ter mais aquele compromisso com a democracia liberal que a gente via em Clinton, que a gente via em Tony Blair, e por que não dizer que a gente via em Fernando Henrique Cardoso, desaparece a partir da aposta no populismo de extrema-direita, que, já que não pode discutir temas econômicos, parte para as pautas morais, e a esquerda brasileira parece comprar bem esse pacote e fazer o jogo da extrema-direita, mas agora parece estar acordando para podermos discutir pautas como a justiça tributária, como o fim da escala 6x1. Mas como é que o neoliberalismo se caracteriza do ponto de vista das finanças públicas? O que havia no Estado Social e o neoliberalismo bota abaixo? Em primeiro lugar, a progressividade tributária. O Estado Social se caracterizou por, principalmente no imposto de renda, com alíquotas bastante elevadas para os mais ricos e isenções fiscais para os mais pobres. No Brasil, infelizmente, a progressividade tributária nunca foi muito acendrada. O sistema tributário brasileiro, ele não é um sistema estatuído para distribuir rendas. Ao contrário, o sistema tributário brasileiro, ele desfaz em parte todo o esforço que os governos brasileiros fazem para combater a desigualdade por meio do gasto público. Eu desisto disso aqui. Por meio do gasto público. Quer dizer, então, desde a redemocratização do país, os governos vão fazer um esforço via gasto público de combate à desigualdade. Uns mais, outros menos. Mas o próprio SUS, que é uma criação da Constituição de 88, é um fantástico mecanismo de combate à desigualdade. A universidade pública, que foi democratizada pelo sistema de reserva de vagas, da qual a nossa universidade tem orgulho de ser a pioneira nacional, é um espetacular instrumento de combate à desigualdade. Quer dizer, então todo o esforço que o Estado brasileiro faz pelo gasto público de combate à desigualdade é, em parte, anulado por um sistema tributário que tira recursos da base e leva para o topo da pirâmide. Como? Que mecanismos nós temos para esse combate à progressividade? Sim, porque, como eu disse, o Estado Social se caracterizou por uma tributação alta dos mais ricos para financiar as prestações sociais para os mais pobres. Como é que o neoliberalismo combateu isso? Não só
pela redução das alíquotas progressivas, né? A gente tem aí, ao longo dos anos 90, uma redução quase que global das alíquotas do imposto de renda, mas também da concessão de numerosos benefícios fiscais para aqueles que estão no andar de cima da pirâmide social. No nosso país, nós temos o ano de 88 como um marco de contradições. No plano constitucional, nós temos a volta do princípio da capacidade contributiva, que diz que sempre que possível a tributação levará em conta a capacidade econômica do contribuinte, e que estabeleceu pela primeira vez em esfera constitucional a progressividade do imposto de renda. No dia que a Constituição foi promulgada, nós tínhamos 10 alíquotas no imposto de renda, que ia até 30 e tantos por cento, quase 40%. Mas, então, já tínhamos uma certa progressividade no imposto de renda no plano da legislação ordinária. E a Constituição estabeleceu a obrigatoriedade do imposto de renda ser progressivo. Mas no mesmo ano de 88, veio uma medida provisória do presidente Sarney, acabando com aquela tabela progressiva e estabelecendo apenas 2 alíquotas. A de 15% e a de 25%. Depois subiram para 27,5% e depois botaram 2 alíquotas intermediárias. Então, é impressionante que quando a Constituição diz que o imposto de renda seria progressivo, aquele imposto de renda que era progressivo na legislação ordinária deixa de ser. Por quê? Porque o Constituinte de 88, ele não só restabelece a democracia, como ele abre caminho para o Estado Social. Ele tinha os olhos voltados para o passado, de resolver os conflitos sociais estabelecidos depois de 20 e tantos anos de ditadura militar. Mas o legislador ordinário, notadamente pela via da medida provisória, já estava alinhado com o neoliberalismo que ascendia em todo o mundo. Então, a Constituição diz que o imposto de renda seria progressivo e poucos dias depois a lei ordinária desmonta a progressividade. Isso no governo Sarney. No governo Fernando Henrique, nós tivemos um dos maiores retratos do que a gente chama de teoria do gotejamento, que é uma das mentiras que o neoliberalismo criou. O que é a teoria do gotejamento? A teoria do gotejamento diz que nós precisamos estimular aqueles que estão no topo da pirâmide, porque os mais ricos promoverão o desenvolvimento econômico nacional e a riqueza escorrerá como em gotas para a base da pirâmide, de tal sorte que, se beneficiarmos os ricos, todos ganharão. Foi isso que aconteceu realmente. Todos ganharam. Quando eu conheci o CAER, tinha um ditado que acho que parece que foi o Delfim Neto que inventou, que dizia que era preciso esperar o bolo crescer para depois distribuir. Ora, o bolo cresceu, eles comeram tudo, o trabalhador ficou chupando o dedo, porque não gotejou nada. A elite encontrou mecanismo de reter todo aquele líquido lá em cima. E quem demonstrou isso com muita propriedade foi o economista francês Thomas Piketty, na obra como é que é? O Capital no século XXI. Com a cabeça Capital e Ideologia, que já é outra coisa. Mas no Capital no século XXI, o Piketty consegue demonstrar como, nos últimos 40 anos, agora já 45, nós destruímos todos os avanços do Estado Social ao longo
das 3 décadas de ouro. Voltamos ao nível da Belle Époque, que de bela só tinha para a nobreza e a burguesia. Nós não tínhamos Estado social na Belle Époque. Fala que é Belle Époque porque não teve guerras de escala global. Mas do ponto de vista social era um terror. Então, nós estamos, o Piketty mostra com grande precisão de que nós estamos voltando aos níveis do final do século XIX, do ponto de vista da desigualdade. E mais do que isso, os relatórios Oxfam mostram que a cada ano esses dados se agravam de forma muito veloz. Estamos chegando a um ponto de que 5 indivíduos detêm toda a riqueza que a metade mais pobre da humanidade. E cada ano é menos gente que está do lado dos mais ricos. Quer dizer, então, na verdade, a teoria do gotejamento foi uma grande mentira. Porque as elites conseguiram encontrar mecanismos institucionais para reter toda a riqueza no topo da pirâmide. Então, mas em nome da teoria do gotejamento, o Fernando Henrique aprovou 2 medidas. A isenção de imposto de renda para lucros e dividendos, ou seja, espero que os advogados aqui presentes não me agridam neste momento, porque colegas nossos já têm. Você fica defendendo isso aí? Gente, eu pago 27,5 como professor. Estão querendo que eu pague 10 como advogado. Tá bom pra caramba. Hein, Fragoso? Então, é preciso ver um pouquinho o outro lado da mesa para a gente entender o problema da maioria das pessoas. Quer dizer, então, agora, neste terceiro governo Lula, não se conseguiu revogar a isenção de lucros e dividendos, mas se previu pelo menos um imposto mínimo de 10%, que o Fragoso vai pagar sorrindo. Mas para aqueles que ganham muito, como o Fragoso. E, na verdade, isso é uma gota de progressividade num sistema que já é por demais iníquo. Um sistema que concentra a renda no topo da pirâmide. A segunda medida que o governo Fernando Henrique propôs foi a dedução dos juros do capital próprio. Ou seja, aquilo que é como se fosse um custo de oportunidade que o investidor tem, ao investir na empresa, ele pode deduzir aquilo dos seus próprios rendimentos. São 2 medidas que, evidentemente, fazem com que os ricos paguem menos impostos do que os pobres. Sem falar num elemento explosivo do nosso sistema, que é a hipertributação do consumo e a hipotributação do capital e do patrimônio. O Brasil é um dos países que mais tributa o consumo e menos tributa a renda. Somos o paraíso fiscal dos proprietários e rentistas e o inferno tributário de consumidores e trabalhadores. Por isso que todos têm a impressão de que pagamos muitos impostos no Brasil. Que a maioria das pessoas pagam muitos impostos no Brasil. Como? Você está pagando imposto o tempo todo. Se teu celular está na tomada, carregando durante a noite, você está pagando imposto. A geladeira está ligada de madrugada, está pagando imposto. Então você paga imposto 24 horas por dia, acordado ou dormindo. Eu ia falar que só para de pagar quando morre, mas tem que pagar o imposto de transmissão também. Então, assim, os ricos têm a habilidade de fazer com que todos imaginem que estão sufocados pelo leão. Quando, na verdade, o leão ruge de forma muito alta para os trabalhadores e é um gatinho manso para os mais ricos. Esse é
o impacto que a progressividade tributária sofreu após 45 anos de neoliberalismo no poder. A outra ponta das finanças públicas é o gasto público. Nós tivemos uma violenta campanha de condenação do gasto público. Mas eu quero lembrar para vocês que direitos custam, tá? Que saúde custa, que educação custa, que previdência custa, que assistência custa. Direitos têm custos. E esses custos são suportados pelo orçamento público. Não preciso dizer que o Estado Social se caracterizou pelo agigantamento do orçamento público, que passou a atender todas essas despesas sociais, e pela progressividade tributária que remunerou esse aumento de gastos sociais. Então, em suma, o que o Estado Social fez foi tributar mais os ricos para financiar as prestações públicas para os pobres. Só que, de 1980 para cá, o combate ao gasto público passou a ser tão intenso quanto o combate à progressividade. Aqui no Brasil, nós temos um discurso que vem dos Estados Unidos, que vem de outros lugares, que é quase um mantra de que receita tem que ser igual a despesa no orçamento. Bom, é quase intuitivo a gente achar isso. Na nossa casa é assim. Tá? A gente precisa só gastar aquilo que a gente ganha. Senão a gente vai o quê? Se endividar. Né? Vai entrar o cheque especial, vai entrar o dinheiro que você vai pegar com a agiota, aquela facada que vai dar no pai e tal. Não tem jeito. Nas empresas também. Na UERJ também. Mas no Estado Nacional é assim? Só um parênteses. No Estado do Rio de Janeiro também. No município do Rio de Janeiro também. Mas será que na República Federativa do Brasil é assim? Será que a gente pode comparar a gestão do orçamento público da União com a gestão do nosso orçamento doméstico? Se a gente for olhar na Globo News, sim. Todo mundo recomendando, olha, essa crise aí, vamos apertar o cinto. Mas será que sempre foi assim? Depois da crise da Bolsa de Valores em 2029, profunda recessão americana e de toda a economia mundial, o presidente Roosevelt, que entrou poucos anos depois da crise, entrou em 32, ele estabeleceu o New Deal, que tinha como principal peça o gasto público. Tem até aquela piada que dizem que o Roosevelt mandava uma turma abrir buraco no chão de manhã e outra turma fechava o buraco à noite para empregar todo mundo. Eu gastaria melhor o dinheiro. Aliás, aqui eu gastei melhor o dinheiro, fazendo políticas de assistência estudantil. Mas o Roosevelt abriu e fechava o buraco. Isso é uma piada, naturalmente, mas que mostra a importância do gasto público para a superação da depressão americana que se deu depois da crise de 29. E o grande articulador dessa função reguladora do gasto público foi um economista britânico chamado John Keynes. Keynes, aliás, eu não sei se vocês sabem, mas eu fui advogado da presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment no Congresso Nacional. E eu falei uma frase lá, infelizmente, para senadores que estavam um pouco dispostos a entender sobre o que a gente estava falando,
que eles estavam promovendo impeachment de Keynes e não de Dilma. Por quê? O que foi apelidado de pedalada fiscal? Foi justamente você modificar a meta de superávit fiscal para manter as prestações estatais que o governo se comprometeu com a sociedade. Ou seja, o que Keynes dizia? Professor Bruno Sobral, se você falar besteira, o senhor aí me corrija. Eu sou professor de direito financeiro, mas não sou economista. Mas Keynes recomendava que nos momentos de crise o Estado elevasse o gasto público. Nos momentos de abundância, o gasto público não se faz tão necessário dentro dessa função regulatória. Então, isso funcionou muito bem na segunda metade do século XX e o mundo capitalista superou as crises cíclicas inerentes ao modo de produção capitalista. O que hoje se propõe é exatamente o contrário. Quando se fala em equilíbrio orçamentário, vocês vão estudar aqui com os professores de direito financeiro o equilíbrio orçamentário, menos comigo, que eu vou falar que isso está errado. O que é o equilíbrio orçamentário? Que receita tem que ser, que a despesa tem que se limitar à receita. Porque a gente não dizia isso. Porque se nós estamos vivenciando uma crise econômica e a arrecadação cai, né? A arrecadação de impostos cai, a receita cai, se você se limitar a gastar o que arrecadou, você está aprofundando os efeitos da crise, está aprofundando a recessão. Então, o que o neoliberalismo faz em finanças públicas, do ponto de vista orçamentário, ao recomendar o equilíbrio contábil do orçamento, é implodir as políticas anticíclicas que Keynes recomendou. E nesse contexto, nós temos um dos grandes desastres nacionais, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Vocês vão sentir um certo desconforto com o que eu acabei de falar, mas não sou eu que disse isso. Foi um dos pais do Plano Real, que chama-se André Lara Rezende. André Lara Rezende foi um dos principais economistas do governo Fernando Henrique Cardoso. E ele hoje diz, olha, erramos. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um equívoco, porque depois dela o Brasil só viveu crescimento de galinha. Porque galinha voa, mas voa abaixo. Não é? Justamente por conta da ideia de equilíbrio orçamentário. Eu costumo dizer para os meus alunos que o autor mais moderno em finanças públicas do Brasil chama-se Aliomar Balieiro, que já morreu há mais de 50 anos. Professor dessa casa, fundador da cadeira de finanças públicas, de ciência das finanças, né? Ciência das finanças. Hoje ela não existe mais, foi incorporada em direito financeiro. Aliás, nós temos dois grandes nomes do direito financeiro brasileiro que fundaram as duas cadeiras aqui. Aliomar Balieiro fundou Ciência das Finanças e Amilcar de Araújo Falcão fundou Direito Financeiro. E o Balieiro, ele era de direita, ele era da banda de música da UDN. Ele apoiou o regime militar e foi nomeado ministro supremo pelo regime militar. Mas ele era keynesiano. Como no final, Nixon era keynesiano. Eisenhower acabou keynesiano. Todo mundo era keynesiano. Né? Quando, nos dias atuais, todo mundo é neoliberal. Todo mundo acredita que receita tem que igualar a despesa e que o Estado não pode ter função reguladora. Tá? Então a Lei de Responsabilidade Fiscal é um grande erro. Agora tem um erro maior do que esse, que chama-se
emenda do teto de gasto, que é a emenda constitucional 95 de 2016, que foi a emenda do golpe de 16. Uma das primeiras medidas do governo golpista de Michel Temer foi implementar a emenda constitucional 95. O que dizia a emenda constitucional 95? Que o gasto público estava congelado por 20 anos. Ora, em 20 anos, a população aumenta, a economia de um jeito ou de outro cresce, desse jeito aos trancos e barrancos, nem que seja pelo crescimento vegetativo da população. Então, mais gente vivendo, mais gente trabalhando, mais gente pagando imposto, a arrecadação vai nominalmente subir. Tá? Mas o gasto não pode subir. A não ser para uma finalidade. Porque esse congelamento é só para despesa primária. Para pagar credor, pode. Ou seja, para pagar os bancos. Então, todo esforço arrecadatório do governo, em 20 anos, seria constitucionalmente destinado ao setor financeiro. Não existe nenhum diploma jurídico em qualquer país do mundo que tenha levado tão a sério a ideia de austeridade seletiva. Por que seletiva? Porque não é para todos. Não é porque todos apertem os cintos na hora da dificuldade. Os pobres apertem os cintos para os ricos terem uma fatia maior desse bolo. Então, a austeridade seletiva é um instrumento que o neoliberalismo implementou nas finanças públicas para simplesmente transferir renda da base para o topo da pirâmide. Não é uma austeridade que decorre de uma necessidade econômica, de uma crise financeira. É uma austeridade que decorre de um projeto. Transferir receita da base para o topo da pirâmide. Essa palestra de hoje, ela tem o nome da minha tese de titularidade. Porque eu estou me sentindo, Caé, como se defendendo hoje aqui no Salão Nobre pela primeira vez. Aqui no Salão Nobre a gente faz as defesas de tese de titularidade. Mas por conta do Flamengo e do Vasco também, nós não tivemos possibilidade de fazer isso. Porque o que era do Flamengo, Caé? Era o final de torneio barbante, né? Era um jogo importante do Flamengo aí, que o Flamengo, final do Mundial, que o Flamengo perdeu, bem feito. Que acabaram com a minha defesa, pô. O cara do Flamengo, o Vasco ia disputar um negócio aí de a final da Copa do Brasil. Aí o governador decretou ponto facultativo. Eu falei, não, já era dia 17 de dezembro, eu falei, não, quero fechar isso esse ano de qualquer jeito. Eu falei, Caia, já caiu o examinador da banca, eu já estou pendurado no suplente. Vamos fazer esse negócio hoje, nem que seja no remoto. E fizemos remotamente. Então hoje eu estou sentindo que estou defendendo essa tese para a banca mais qualificada que existe, que são os nossos alunos. Afinal de contas, é para vocês que a gente faz essa nossa vida toda de estudo e de aula. Mas o título da tese é esse, mas eu transformei ela em livro e eu botei um título provocativo, esse virou subtítulo. O título é Orçamento para os Ricos. Eu ia fazer hoje, mas o Caé falou, não. O Caé é de esquerda, mas ele esconde isso da maioria das pessoas. Mas nós, como viemos de longe, sabemos disso. Então, o orçamento para os ricos é o orçamento do neoliberalismo. Tá? Porque é claro que o modo de produção capitalista ele gera uma natural concentração de renda. Mas hoje nós temos mecanismos institucionais que foram pensados para transferir renda da base para o topo da pirâmide. Então, eu já falei de duas características do neoliberalismo em finanças públicas. A primeira, o combate à progressividade tributária. A segunda,
o combate ao gasto público. Só fechar um parênteses aqui. Eu falei do teto de gastos, mas ele não está mais valendo. O presidente Lula, em campanha, defendeu o fim do teto de gastos. Mas a gente votou no Lula para presidente, no Centrão para Congresso Nacional. A gente não, né? O povo brasileiro. Do Congresso Nacional. Então, não aceitaram, nem a imprensa, nem o Congresso, aceitou simplesmente o fim do teto de gasto. Então, muita gente, mas o Lula 3 não é igual ao Lula 1 e 2. Não tinha teto de gasto. Aliás, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas eu vou fazer uma confidência a vocês. O Lula está todo assanhado agora, estabelecendo medidas de progressividade tributária, que ele não fez de 2003 a 2010. Tampouco a Dilma. Por quê? Porque eles combateram a desigualdade na via do gasto público. É muito mais agradável, é o ganha-ganha. Né? Tiraram a Dilma à força porque são gulosos. Porque aqueles 4 governos, aqueles 3,5, né? Governos do PT, eram governos que lembravam muito aquele espírito de coesão social do final da Segunda Guerra. Né? Dava direito aos trabalhadores, dava direito a quem nem é trabalhador, né? Como as prestações diretas, né? Bolsa Família, etc. Mas os banqueiros nunca tiveram tanto lucro, os empresários nunca venderam tanto. Né? E, no entanto, hoje com o teto de gastos, não dá para fazer isso. O teto de gastos caiu, mas entrou no lugar o novo arcabouço fiscal, que é menos draconiano que o teto de gastos, mas também apresenta medidas que aprofundam os efeitos danosos no ciclo econômico. Também apresenta uma austeridade seletiva, uma visão mais light do que o teto de gasto. Um estudo de economistas da USP, a professora Laura Carvalho, mostra que se o novo arcabouço fiscal já tivesse em vigor desde o início do século XXI, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1 não poderiam ter gasto tudo que gastaram. Mas Dilma 2, Temer e Bolsonaro poderiam ter gasto mais do que gastaram. Ou seja, era melhor não ter o novo arcabouço fiscal, mas é muito melhor do que, ou menos pior do que o teto de gastos. E a terceira característica que o neoliberalismo apresentou do ponto de vista das finanças públicas foi a livre circulação de capital. Todas as regras nacionais de controle do fluxo de capital foram abandonadas. O que, de certa forma, torna o desafio da progressividade tributária ainda mais complexo. Por quê? Porque se um único país resolve estabelecer a tributação dos ricos, o que acontece? Os ricos se mandam para outros países. Na França aconteceu isso quando criaram o imposto sobre grandes fortunas. Até aquele ator francês famoso, Narigudo, como é que é o nome dele? Fugiu para a Rússia, quer dizer, ele continuou morando em Paris, tomando vinho francês, comendo caviar, mas mudou a sua cidadania para a Rússia, para pagar menos imposto. Depois dizem que o Putin é comunista, nada. Paraíso fiscal dos oligarcas russos. Então, na verdade, o livre fluxo de capitais torna a progressividade tributária mais complexa. Nada que a tecnologia atual não possa resolver. A gente nunca teve tantos instrumentos para controlar cada centavo que circula no mundo. Nunca tivemos tantos instrumentos para isso. Mas não se pretende fazer. Porque o importante é deixar os capitais circularem livremente. Mas a gente controla o fluxo de pessoas. Com regras migratórias
cada vez mais duras. Constrói-se um muro entre os Estados Unidos e o México. Atira-se quem quer atravessar a fronteira ilegalmente. Quer dizer, então o dinheiro dos capitalistas circula livremente, as pessoas não. Gente, isso são criações institucionais. Eu quero dizer que nada disso é inevitável. A busca por outros caminhos começa com a gente entendendo que nada disso é natural. Que nem sempre foi assim. Que foram decisões políticas que implementaram o que hoje nós estamos vivendo. E as consequências nós sentimos aqui no nosso dia a dia. Por isso que eu e o Caé estavam pensando como a gente vai fazer aula magna na greve e tal. Eu falei, Caé, considerando o tema e os problemas que a gente está vivenciando, é uma obrigatoriedade que a gente faça isso, estabelecendo como atividade de greve. É isso, diretor? Então, na verdade, nós hoje aqui, eu costumo dizer que a UERJ é o principal projeto social do estado do Rio de Janeiro. Ninguém levou tão a sério as populações periféricas do Rio de Janeiro quanto a Universidade do estado do Rio de Janeiro, que não se limitou a estabelecer um sistema de cotas. No início foi só a cota. Estabeleceu o maior programa de assistência estudantil da América Latina. Já não é tão grande quanto já foi, né, diretor Renato? Mas continua sendo bastante robusto em comparação às nossas co-irmãs. A UERJ mudou a vida das pessoas. A UERJ mudou a minha vida. A UERJ mudou a vida do Caé. E acho que de um pouco de cada um de vocês. Né? Professores, técnicos, estudantes, terceirizados. Não podemos esquecer dos terceirizados. Nossos seguranças ficaram aí 3 meses sem receber salário. Então, enquanto nós, docentes e técnicos, estamos lutando por reajuste, os terceirizados estão lutando pelo salário já trabalhado. Tá? Então, é a categoria invisibilizada na nossa universidade. Mas o que eu quero dizer é que o que nós vivemos aqui hoje na UERJ é um histórico muito grande. Né? Desde a promulgação da Constituição de 88, a UERJ luta para ser o que é. Nós éramos estudantes, eu e o Caé, invadimos a Assembleia Legislativa. Você estava nessa? Invadimos a Assembleia Legislativa durante a Constituinte Estadual para arrancar de lá 2 coisas. 6% do orçamento do Estado para a UERJ e eleição direta para reitor. As federais só conquistaram isso agora com o presidente Lula. Se não tivesse isso na Constituição, eu não teria sido reitor. Tinha um governador aqui, que durou pouco, aliás, que dizia que não ia me nomear porque eu tinha sido advogado da Dilma. Aí, lembraram para ele que a Constituição estabelecia eleição direta. Ele não mandou para a LERJ uma lei acabando com isso? Sorte que ele mandou uma proposta de lei ordinária para mudar a Constituição Estadual. Evidentemente que não seria possível, né? Então, assim, a UERJ vem lutando há décadas para ser o que é. Mas é uma luta diária que a gente está vivenciando hoje, nessa greve de docentes e técnicos, tantos anos sem reajuste. Hoje, o professor da UERJ é um dos que ganha menos em todo o Brasil, considerando universidades federais e estaduais, depois de tantos anos sem reajuste. Então, assim, e tudo isso tem a ver com o que nós estamos falando. Por quê? Porque dentro da lógica neoliberal,
utilizar o orçamento público para a universidade é um erro. Essa turma fala em voucher. Já ouviram falar nessa proposta do voucher para a educação? Então privatiza tudo, privatiza tudo e dá um voucher para o estudante escolher qual universidade privada que ele vai cursar. Olha que ideia formidável. Aliás, é incrível que nós vivemos no Estado onde o secretário de Ciência e Tecnologia, saiu agora para desincompatibilizar, propôs, deputado estadual, apresentou um projeto de lei extinguindo a UERJ e entregando seu patrimônio para a iniciativa privada. Então, assim, a luta pela UERJ é a luta contra o neoliberalismo. É a luta contra o fim do Estado Social. Existe um projeto de destruição do Estado Social em UERJ. E por isso que a UERJ incomoda tanto. Porque a UERJ é a universidade mais negra, é a universidade mais periférica, foi a primeira universidade que implementou as cotas, é a universidade que estabeleceu a maior política de assistência estudantil. Então a UERJ incomoda demais os adversários do Estado Social. A UERJ incomoda demais a extrema-direita. E hoje ainda existe aquela guerra cultural, que diz que aqui na universidade pública todo mundo maconheiro, todo mundo comunista, que se faz orgias. Porra, eu estou aqui desde 1987 e nunca me convidaram para uma orgia. Não sei se vocês já tiveram conhecimento de algum evento dessa natureza, mas eu nunca soube disso. Quer dizer, então, já me convidaram para violada, já me convidaram, mas eles retratam a universidade como uma caricatura que não existe. Como se aqui só tivesse comunista. Aqui tem mais reacionário do que progressista dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No sétimo andar, então, nem se fala. Então, eu fico aqui defendendo a tributação progressiva, fico defendendo o orçamento público como instrumento, mas eu acho que eu sou uma voz isolada no meu departamento. Porque está toda a universidade pública não é defendida pelo seu corpo docente, discente, técnico. A existência desse projeto aqui depende do Estado Social. A existência desse projeto aqui depende da tributação progressiva. A existência desse projeto aqui depende de uma outra compreensão do governo federal em relação à dívida dos estados. O estado do Rio de Janeiro tem sido tratado como o filho pródigo. Lembra a parábola do filho pródigo? Que Bruno Sobral sabe bem disso, que foi subsecretário de Planejamento e Fazenda, e conhece essa história melhor do que ninguém. Então, aquele cara, o Meirelles, que foi ministro da Fazenda do Temer, ele tirou o Estado do Rio de Janeiro para mau exemplo. O mau devedor é o Estado do Rio de Janeiro. Quando, na verdade, nós sabemos que isso eu aprendi com o Bruno Sobral, que a evolução das despesas públicas do Rio de Janeiro não apresenta essa direção. Muito ao contrário. O que houve foi um esvaziamento de receitas, derivado de um esvaziamento econômico que vem desde o dia que a gente deixou de ser capital da República. E assumimos aí todo o peso do antigo Estado do Rio de Janeiro dentro dessa fusão, que só poderia ter sido promovida por uma ditadura militar. Nunca houve consulta às duas populações se queriam se fundir ou não. Não estou propondo desfusão, nem desmembramento, estamos analisando a origem dos problemas. Quer dizer, então, o presidente Lula tem que ter um outro olhar para o estado do Rio de Janeiro. É claro que o governador atual, não, coitado, o governador atual entrou agora, está ainda tentando
Mas o governador que fugiu, ele não contribuiu muito para esse azeitamento da relação entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e o governo federal. Mas a União tem uma responsabilidade, porque a União emite moeda, a União emite títulos, a União que estabelece as regras financeiras das 3 esferas da federação. Os impostos estaduais e municipais estão todos baseados no consumo, que é uma variante que quem determina é a União, ao pisar mais ou menos no acelerador da economia. E agora com a reforma tributária, todo mundo fala bem da reforma tributária. Eu sempre fui crítico dessa reforma tributária sob a perspectiva do federalismo fiscal. Os estados perderam poder fiscal. Os estados não podem mais estabelecer nenhuma política. Para acabar com a guerra fiscal, jogaram a criança junto com a água da bacia. Né? Estados e municípios não podem mais estabelecer política fiscal. Como é que atrai investimento? Por que as pessoas vão investir no Nordeste, podendo investir em São Paulo, se não tiver incentivos? Ou no Centro-Oeste, ou no Norte? Né? Por quê? Longe do mercado consumidor, longe da mão de obra qualificada, longe dos canais de exportação. Então a reforma tributária, ela cristaliza a desigualdade interregional e vai onerar a tributação dos serviços, como hoje está todo mundo percebendo. Então todo mundo bateu palma para essa reforma tributária. É incrível como ela foi aprovada numa velocidade recorde. Uniu bolsonaristas e petistas. Porque foi Bolsonaro que propôs e alguém convenceu o Lula e o Haddad que era a reforma tributária dos sonhos. Aprovamos depois de 50 anos. Boa merda. Porque, na verdade, é uma reforma centralizadora e é uma reforma que exacerba a tributação do consumo, que é um dos principais pontos da regressividade do nosso sistema tributário. Então, para não cansar mais vocês, porque hoje tem jogo do Vasco, é bem verdade que está entrando com o time reserva, mas temos que sempre prestigiar o Clube da Colina. Eu quero encerrar esse nosso encontro de hoje dizendo a vocês que os dias que a gente vive não são fruto de um efeito colateral do que não deu certo. Ou seja, os nossos problemas financeiros, econômicos, institucionais, políticos, não são o desarranjo de algo que foi planejado de forma diferente. É um projeto em marcha. Um projeto que pretende, cada vez mais, retirar renda da base da pirâmide em direção ao topo da pirâmide. É claro que não há articulação geral nesse sentido. É claro que existem governos progressistas que tomam medidas muito impotentes para tentar reverter esse quadro, como foi o caso agora da reforma tributária do imposto de renda. Essa sim positiva, mas ainda uma gota no oceano de desigualdade. Então, o neoliberalismo é um projeto que deu certo, mas para muito pouca gente. Então, quando a gente fala de outros caminhos, é preciso conscientizar a maioria da sociedade, que evidentemente não está contemplada nesse modelo, de que é preciso mudar. E é possível mudar, porque todas essas decisões são fruto de produção legislativa, que pode ser alterada. É claro que eu não sou ingênuo de achar que a gente vai propor uma lei, ela vai ser aprovada e vai resolver. Mas a gente vai progressivamente nessa luta. Né? Fizemos a reforma do imposto de renda, que foi positivo. Vamos trabalhar pelo fim da escala 6x1, que vai ser muito positivo. Né? Eu vejo setores empresariais se insurgindo contra o fim da escala 6x1.
Da mesma forma que os barões do café se insurgiam contra a Lei Áurea. O discurso é o mesmo, é exatamente o mesmo. Quer dizer, então, que produtividade é essa que se faz à custa da vida das pessoas? Porque a vida da gente não é só trabalhar. A gente tem família, a gente quer lazer. Tinha uma música que era assim, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? É preciso pôr fim à escala 6x1, é preciso lutar pela tarifa livre do transporte público. Quer dizer, são essas pautas que vão mobilizar, pautas econômicas, pautas sociais, que vão mobilizar as forças progressistas desse país para, eu não digo por fim de uma hora para outra, mas reduzir os efeitos danosos do neoliberalismo. E nós aqui da UERJ temos feito isso há muito tempo e vamos continuar fazendo. Muito obrigado, desejo um grande... Desejo um grande 2026 para vocês. Vocês estão, tenho certeza que vocês estão na melhor faculdade de Direito do Brasil. Do Rio já é reconhecido, eu digo do Brasil, porque aqui, ao contrário da USP, aqui é espaço para o espírito crítico. Aqui quem conhece bem a história da UF da USP é o Gessé de Souza, né? Conta como é que aquilo lá surgiu. Então, a melhor faculdade de Direito do Brasil, tenho orgulho de estar aqui. A UERJ, a Faculdade de Direito da UERJ mudou a minha vida, vai mudar a vida de vocês. Vocês vão se apurrinhar muito ao longo de 5 anos, com professores, com colegas, consigo próprios, com greves, com falta de dinheiro, mas perseverem, porque vai valer a pena. Muito obrigado, boa noite a todos.